Crianças, aquele dia, na aula de história, ficou faltando um pedacinho, tá? Sobre a independência do Brasil. E hoje eu vou continuar a explicação. Então segue aí, alunos online e os presencial também. Página 56 do livro de história. A Declaração da Independência do Brasil. Vamos analisar essa foto aí, todos vocês. Essa foto é Jean Baptiste de Brest, aclamação de Dom Pedro, viu? Dom Pedro aí foi, né, cumprimentar a população, o povo. Aclamação de Dom Pedro I no Campo de Santana em 1830. Nossa, muitos anos atrás, né? Nós estamos em 2021. Isso aí aconteceu no ano de 1830, muitos anos atrás. A imagem representa a declaração da independência do Brasil, sendo comemorada por políticos brasileiros e pela população. Nossa, que legal. Então, após decidir permanecer no Brasil, Dom Pedro, que aí passou a ser Dom Pedro I, né? Ele adotou algumas medidas que aumentavam a liberdade do povo que vivia aqui, que era a colônia de Portugal, né? Então, olha o que fala aí. Dom Pedro adotou algumas medidas que aumentavam a liberdade da colônia, a liberdade do povo que vivia ali naquele lugar. Certo? Em relação a Portugal. A principal medida que ele tomou determinava que nenhuma lei portuguesa poderia ter validade no Brasil sem sua aprovação. Então ele fez o seguinte: nada que chegar de Portugal agora vai ser feito aqui no Brasil sem a minha autorização. É igual aqui. Hoje nós vivemos num mundo que democrático. Nós aqui no Brasil, o nosso tipo de governo aqui é republicano. O povo vota e elege os seus candidatos. Mas quem é que manda, que governa no Brasil? Bolsonaro. É o nosso presidente da República. Então nada é feito sem o quê? A permissão dele. Tá? Juntamente com outros políticos. Mas a palavra dele tem que ser a palavra de peso, porque ele é o presidente da nossa nação. Então, nessa época aqui que não era república e sim monarquia, o Dom Pedro falou: agora, a partir de hoje, Portugal não tem mais domínio sobre o Brasil. Hoje, eu estabeleço regras, medidas, e só vão acontecer se eu assinar. Se eu decidir deixar com que algo aconteça. Caso contrário, não acontecerá. Certo? Os portugueses que moravam no Brasil ficaram descontentes com essas medidas. Pai, mas ele é um português, só porque agora, né, ele foi, né, declarado como, né, o defensor, né? O Brasil agora está independente, né? Ele é um imperador que tem nome, que tem poder. E aí os portugueses que viviam aqui ficaram muito tristes, chateados com ele. Em várias províncias houve lutas entre aqueles que apoiavam o governo português e aqueles que desejavam a independência. Então houve uma separação, uma divisão. Portugueses que viviam aqui começaram a não gostar do que Dom Pedro queria, as leis que ele começou a aprovar, e outros, do outro lado, tinha as pessoas que aplaudiam Dom Pedro e falavam: é isso mesmo, você está certo. Então houve uma separação, e isso gera o quê? Guerra, violência. Tá? Em meio aos conflitos, Dom Pedro recebeu correspondência, olha bem, recebeu cartas vindas lá de Lisboa, Portugal. E depois eu vou fazer pergunta. E essas correspondências exigiam o retorno de Dom Pedro a Portugal. Diante disso, o príncipe regente optou pela separação
fundação e a proclamação à independência do Brasil no dia 7 de setembro de 1822. Então, ele pensou assim, não, eu não vou voltar. Mandaram uma carta, disse que eu tenho que voltar lá porque eles não estão gostando das minhas decisões, então agora eu vou fazer valer todas as medidas que eu coloquei. Agora vai virar lei mesmo. Isso Dom Pedro falando. Aí ele reuniu toda a sua cavalaria, foi às margens do Ipiranga. Pessoas descontentes foram lá para guerrear, para lutar. Só que ele chegou nas margens, levantou a sua espada e falou: a partir de hoje, o Brasil não será mais dependente de Portugal. Ele, a partir de hoje, 7 de setembro de 1822, o Brasil hoje passa a ser Brasil livre, independente de Portugal. E ele levantou a sua espada nas margens do Ipiranga e gritou bem alto: independência ou morte! E todos os seus soldados gritou bem alto com as espadas: independência ou morte! Independência ou morte! Independência ou morte! E eles guerrearam e foram os vencedores. E a partir daquele momento, Brasil passou a ser o quê? Um país livre, independente das mãos de Portugal. Aí sim, nós passamos a ser uma nação livre, independente. Portugal não tinha mais que pôr o bedelho, o dedinho dele aqui na nossa nação. A nossa nação ficou livre. A nossa nação agora, a partir dessa data, passou a caminhar com as suas próprias perninhas, sem ninguém para tirar esse mérito, para atrapalhar o Brasil. Dom Pedro I, que valente que esse homem foi, né? Ele marcou a nossa história. Ok. Então, no dia 7 de setembro de 1822, às margens do Riacho Ipiranga, se eu perguntar na prova, você vai me falar Riacho Ipiranga, em São Paulo, assim o Brasil declarava sua independência em relação ao domínio português. Agora olha aí no finalzinho. Em 12 de outubro, ao chegar ao Rio de Janeiro, Dom Pedro foi aclamado. Olha lá a aclamação dele lá, ó. Aclamado. Ele foi, ó. Foi aclamado imperador do Brasil. E recebeu o título de Dom Pedro I. Até então, antes dele fazer toda essa independência lá nas margens do Riacho Ipiranga, ele era só Dom Pedro. A partir do momento que ele levantou a sua espada, gritou aos 4 ventos, independência ou morte, a partir daquele momento ele ganhou a guerra, a batalha, e o Brasil tornou-se independente, livre do domínio português. Aí ele passou a ser Dom Pedro I. E essa festa aqui, ó, foi em homenagem a ele. E o povo vibrava, e o povo chorava, e o povo chorava de alegria de ver o nosso país livre do domínio português. Até aí tudo bem? Sim. Página 58.